Queridos, hoje nós aqui juntamente com o pastor Eduardo e a pastora Adri, vamos ministrar uma palavra a respeito de um tema muito importante. Um altar em cada lar. Deus quis que nesse tempo todos nós ficássemos dentro das nossas casas, olhando para as nossas famílias, voltados um para o outro de uma forma que não tem como a gente correr para outro lugar. O único lugar que nós devemos ficar, apesar de algumas pessoas saírem para vários lugares, mas todos nós estamos muito mais dentro das nossas casas. E eu acredito que esse tema, um altar em cada lar, é um tema pouquíssimo explorado, pouquíssimo visto, pouquíssimo estudado e muito importante. Porque eu creio que uma das vontades do Senhor para tudo isso que está acontecendo, talvez seja que nós olhássemos de novo para isso tudo. Para esse momento onde a família ela vai ali estabelecer um altar ao Senhor. Nós vamos falar hoje a respeito do culto doméstico, ou devocional familiar, devocional do lar, devocional da família, tem tantos nomes, mas o que importa é o quanto isso realmente faz diferença na nossa vida, o quanto é necessário que nós observemos algumas coisas a respeito disso, e hoje você não vai sair daí, vai ficar até o final, porque no final nós temos um desafio para apresentar para você, assim como para nós mesmos, e você vai ver no final. Eu não vou falar agora, porque é surpresa, né? Não vou falar, eu vou deixar para o final, porque eu tenho certeza que você vai estar muito atento aí a cada palavra dita aqui, mas eu creio que você vai participar, você também vai dizer sim, porque é a vontade do Senhor para cada casa, cada família dessa igreja. E a Di vai falar a respeito de uma foto que é muito legal e ilustra bastante esse tema, e mostra muito do que nós queremos mostrar para vocês hoje. Então, nós vamos projetar aí na tela para você ver, e a Di vai falar um pouquinho a respeito disso. Eu creio que vai aparecer para vocês aí, queridos, uma ilustração que está nas redes sociais nos últimos dias. Ela tem o desenho do mundo, do planeta Terra, e Satanás e o Senhor estão ali conversando, tendo um diálogo, e Satanás diz assim para Deus: com o Covid-19 eu fechei suas igrejas, em tom de comemoração, mas o Senhor ele responde: ao contrário, eu abri uma em cada casa. E é isso que nós queremos que vocês entendam nessa noite, que a igreja do Senhor Jesus, ela não está suprimida, diminuída, espalhada, mas ela foi plantada dentro do coração de cada casa, dentro do coração de cada lar, e isso faz toda a diferença para nós, porque é uma oportunidade única, queridos, de incentivarmos, de termos o Senhor Jesus sendo cultuado dentro da nossa casa, não apenas nos templos, nas igrejas, onde nós fazemos isso de forma comunitária, de forma coletiva, mas dentro do nosso lar. Isso precisa ser despertado dentro das nossas famílias, isso precisa ser despertado dentro de nós, para que cada casa seja um pedacinho do corpo de Cristo, uma igreja ali estabelecida e representada. Por isso eu já começo a te encorajar a ter ali na sua casa um altar para o Senhor Jesus, um altar onde Ele vai ser adorado, onde a sua palavra será pregada, onde o reino do Senhor seja estabelecido. Por isso, em nome de Jesus, tenha isso no seu coração, tenha essa vontade. Se você não tiver, eu creio que o Senhor pode te dar. O Senhor pode te dar ânimo, coragem, estratégias para estabelecer um grande altar de adoração e louvor ao nosso Deus dentro da sua casa. Amém? Bom, meu querido, o que é o devocional no lar, né? Não tem como não nos lembrarmos, né, de Mateus 18:20, quando diz ali que aonde 2 ou mais estivessem reunidos, ali o Senhor estaria. E a gente pensa, né, mas espera aí, Deus está em todo lugar. Quando eu estou orando sozinho, Deus também está ali, né? Mas o que nós cremos e temos uma certeza muito grande no nosso coração é que quando Jesus diz isso, Ele quer nos mostrar que quando nós nos reunimos para estudar a sua palavra, em nome dEle, para buscarmos a sua face, nos colocarmos de uma forma especial na presença dEle, ali existe um poder diferenciado. Amém.
Ali ele vem de uma forma com muito mais poder, porque nós cremos que quando nós nos reunimos no nosso lar, para buscar a face do Senhor, para buscar a presença do Senhor para a nossa casa, Ele derrama um poder sobrenatural Amém. sobre aquele lugar. Amém. Josué, aliás, Deuteronômio 6:7, fala sobre a palavra de Deus e diz assim: conversem sobre ela sentados na sua casa. Está escrito isso na Bíblia, queridos. Olha só, eu nunca tinha lido esse versículo, confesso. Quando eu li, eu fiquei impressionado. E a Di vai ler depois com mais detalhes, mas porque está se repetindo em Deuteronômio 11 esse versículo. Vejam quanto Deus quer nos ensinar que nós devemos tirar um momento específico para estudar a palavra de Deus dentro da nossa casa, ali no nosso lar, no nosso ambiente. E por isso nós demos o tema, porque quando nós fazemos isso, ali é estabelecido um altar ao Senhor. E eu fui pesquisar o que é altar, né? Altar é um lugar de sacrifício, é um lugar onde nós oferecemos algo que nos custa. E hoje, talvez o que mais nos custe é realmente nós retirarmos esse tempo para Deus. Eu tenho certeza que eu sou prova disso, e eu sei que você também é. Nós temos muito pouco tempo no nosso dia a dia, a correria é muito grande. É difícil realmente nós marcarmos um dia, marcarmos um horário e dedicar aquele tempo exclusivo ao nosso Deus, e ainda mais reunindo toda a família. Mas é isso que Deus quer. Essa é a vontade dele para cada lar dessa igreja. Eu creio que quando nós fazemos isso, um grande mover será estabelecido em cada família aqui, no nome do Senhor Jesus. E por que eu digo sacrifício, né? Porque nós sempre pensamos lá em Romanos 12:1, né? Oferecer a Deus um sacrifício santo, agradável e vivo a Deus. Ou seja, o nosso culto racional. E daí talvez possa ser chamado também de culto domiciliar, e por que não? Culto do lar. Ali teremos louvores, adoração, estudo da palavra. Ali será derramado o poder de Deus. Sabe por quê, queridos? Nós não devemos deixar algumas coisas restritas à igreja. Quando eu meditava sobre isso, eu lembrei, né, dos pais que confiam nos professores para educar os seus filhos. Ou seja, eles não educam em casa, eles mandam para a escola, na esperança de que os professores deem ao filho deles aquilo que eles precisam, moldem o seu caráter, ensinem os princípios para que ele seja um grande homem ou uma grande mulher de Deus. E isso é um grande erro, porque isso é aprendido dentro de casa. E eu digo para você, meu querido, tem coisas que Deus espera que sejam feitas dentro da nossa casa, e não só aqui na igreja, não só na hora do culto, mas aí no seu lar, na humildade às vezes do nosso lar, naquele cantinho lá, onde a gente não dá muito valor, mas quem sabe ali é o momento onde a família vai se reunir, e o poder de Deus vai ser derramado de uma forma sobrenatural. É nisso que nós cremos, e é nisso que nós vamos colocar a nossa fé hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu queria que o pastor Eduardo falasse um pouquinho a respeito do que é esse devocional no lar, como Deus vê isso, né? Como Deus vê esse devocional, a família ali reunida, buscando a presença dele em unidade, com o mesmo propósito, na mesma fé. Amém. Bom, quando nós lemos, a Bíblia é a base para tudo aquilo que nós pensamos ou fazemos. Então, quando a gente tem alguma atitude, um cristão tem alguma atitude, ou vai promover e fazer algo, tem que ver aquilo à luz da Bíblia. E a palavra de Deus nos diz e nos ensina que a igreja, desde a igreja primitiva, ela tinha duas formas de se reunir. Se reunia no templo para oração e se reunia também nas casas, na comunhão, no partir do pão. Então, o que nós cremos que e entendemos que o cultuar a Deus aqui na igreja também, da forma que a gente entende e faz, mas não é só restrito a isso. Creio eu que isso é estendido para as nossas casas e deve ser estendido para as nossas casas, porque quando a palavra de Deus nos ensina a respeito dessa igreja, da primeira igreja, nós vemos isso claramente. A reunião no templo, mas também a comunhão nas casas, no partir do pão, e esse pão é em todos os sentidos,
né? É o alimento físico, mas também é o alimento espiritual. Então, as reuniões nos lares são de extrema importância para a igreja. Pois bem, nós, lógico, aqui nós temos um incentivo para que isso seja feito. Por exemplo, nós incentivamos as células. Né? As células são reuniões que prioritariamente devem acontecer o quê? Nas casas. Né? Nas casas. Não tem problema de ter célula em outro lugar, mas prioritariamente nas casas. Quando uma pessoa ela abre a sua casa para ter uma célula ali, ela tem que entender, né, que ela está sendo mais do que uma extensão da igreja, é um pedaço da igreja ali, é um culto que está acontecendo ali, embora nós chamamos de célula e seja algo mais informal, né, nada mais é do que também um culto no lar. Então, nós incentivamos muito essa questão das células nas casas. Um outro ponto de incentivo, e nós temos trabalhado muito, é no quê? No discipulado. O discipulado, a nossa insistência com o discipulado é que ele seja feito onde? Na casa do discipulador. Então, uma vez por mês, eu com a Adria, a Giovana Diara, nós abrimos a nossa casa, nós trazemos os nossos discípulos com os filhos, e ali a gente, né, também traz comida, traz um prato, então a gente compartilha, ali é a comunhão, no partir, no repartir da palavra, do pão espiritual, e a comunhão também no pão físico, no alimento. Então, é algo que nós incentivamos muito. Muito. Células, né, o próprio discipulado. Então, são coisas assim básicas e fundamentais que nós insistimos em relação àquilo que é feito como culto dentro dos lares. Né? Agora, o que você está dizendo, Giovanni, é em relação à devocional. Né? A devocional. O que acontece é que a devocional ela tem ela pode ter duas vertentes, né? A devocional ali, o seu a sós com Deus, o seu dia a dia com Deus. Todo cristão, ele não pode deixar um dia passar sem ter uma comunhão com Deus. Eu digo que a comunhão é particular com Deus. Né? Então, a devocional ela tem um foco muito no sentido do particular. Você ler a palavra, ter ali uma metodologia, uma sequência de leitura, onde você abre, depois ela vai falar um pouco a respeito disso. Eu li a Bíblia várias vezes, só em momentos de devocional, lendo sequencialmente numa organização. Então, essa leitura da Bíblia, a própria oração, ter um tempo de leitura e de oração da palavra de Deus. Isso é a devocional. Todo cristão tem que ter um momento devocional particular com Deus todos os dias. Né? Então, quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala contigo. Essa é a comunhão, a devocional no sentido da comunhão em particular, ali no seu a sós com Deus. Tem que existir. Porém, algo que também é importante, talvez nós não incentivamos tanto, e que eu acho que é o que te inspirou no tema de hoje, é fazer uma devocional, fazer um culto doméstico, o culto doméstico. E esse culto doméstico aí é diferente de uma célula, é diferente de um discipulado, é diferente de uma devocional particular. É reunir a sua família ali e compartilhar de uma palavra, orar com a sua família, e realmente eu gostei muito do tema, porque nós não incentivamos muito, mas é algo muito importante. E que eu vejo também que muitas famílias estão aprendendo agora a fazer isso. Né? Por quê? Porque nós estamos em quarentena, então assim, não tem uma outra forma, e as devocionais elas acabam, né, acontecendo no particular, mas a todo momento, estando junto ali, nós estamos unidos e compartilhando da palavra. Aí eu creio, Giovanni, que isso pode ser algo um pouco mais formal, você reunir a família, colocar na sala, colocar um louvor, ler a palavra, e pode ser formal, mas eu acredito que a devocional com a família, ela acontece de diversas formas. Por exemplo, quando você senta numa mesa, e isso eu aprendi, né, com os nossos pastores, minha família não tem esse costume, nunca teve o costume de sentar na mesa. Um sentava na mesa, outro comia na cozinha, outro no sofá, e outro no quarto.
E nós aprendemos, e eu com a Ada, nossa família, nós aprendemos com os nossos pastores de sentar na mesa. Lá nós sentamos na mesa, em casa, para comer. Ninguém come na sala, ninguém come no quarto. Nós comemos numa mesinha pequenininha que tem ali, para ficar bem pertinho do outro. E eu entendo isso como uma devocional. Por exemplo, sim, em casa, nós não oramos se não tiver todos ali. Às vezes tem um fazendo alguma coisa, a comida vai ficar lá. Mas fica ali, a gente espera o outro chegar, né, até estar os 4, né, ali reunidos para a gente poder orar. Eu oro, a Adria ora, a Chloe ora, o Pedro ora. De vez em quando até acontece um quebra-pau, porque um ora na frente do outro e o pau come. E a gente tem que controlar. Mas, assim, isso também é uma devocional. Naquele momento que você está sentado com a sua família, você está conversando, você está compartilhando de situações com a família, você está compartilhando da palavra de Deus. Isso também é uma devocional. Sim. Às vezes não precisa ser necessariamente um culto formal, porque muitas famílias com certeza vão ter uma restrição de fazer um culto formal. Eu vou pregar a palavra para minha família e tal. Mas uma refeição, a importância de uma refeição numa mesa, né, é um momento onde a família tem essa comunhão, é um momento de cultuar a Deus ali, né, numa refeição. Outra coisa, por exemplo, assistindo um filme. Lá em casa, a gente tem uma única televisão. Uma única televisão. Não estou falando para você ter uma única televisão na sua casa, não. Mas, se possível, é bom. Não, é verdade. É uma única televisão. Nós não temos televisão no quarto, nenhum quarto. Nós temos uma única televisão na sala. E ali, nós colocamos o filme e a gente grita. Vai começar o filme. Vai começar o filme. Então, um não vai ficar no celular, o outro não vai ficar no computador. Não. Nós 4 lá assistindo o filme. E cada um, às vezes, tem que ser diplomático de vez em quando. Né? Cada um tem que escolher. E, às vezes, o Pedro escolhe o filme e é um filme do Pedro. E está lá eu, a Adra, sentado lá 1h40 e a Chloe, nós 3 assistindo o filme do Pedro. Né? A Chloe gosta de filme de menina, de pré-adolescente. E está lá eu e a Adria. Né? Então, eu entendo isso também como uma devocional. Isso é importante. Né? Por quê? Porque ali nós vemos uma cena, uma frase, ali a gente compartilha, nós damos a risada juntos, nós entendemos a mensagem de um filme juntos. Né? Então, o que eu vejo? Eu vejo que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades. E nada que acontece sobre a face dessa terra é por acaso. Não é nada, tudo é por Deus, não existe acaso. Deus está no controle de tudo. Então, eu vejo que nós temos aprendido muito a respeito do quê? Né? Da convivência doméstica. Aprendendo a convivência doméstica. E não só aprender a aturar um ao outro, a sujar menos a casa. Vou aproveitar aqui, cada está aqui, né? Não é só isso, né? Mas aprender a compartilhar da palavra nas oportunidades que tem, entendeu, Giovana? Então, o que eu entendo? Eu entendo que um culto no lar é uma célula, um culto no lar é um discipulado, um culto no lar é um momento onde você se reúne com a sua família para orar, para ler a palavra, sim, mas também quando você se reúne numa mesa para poder fazer uma refeição, tudo que você faz em família, onde você inclui Deus, isso é um culto, isso é o quê? Cultuar a Deus dentro da nossa casa. Amém? Eu creio que quando nós fazemos o nosso devocional individual, nós nos alimentamos. E no momento que nós estamos com a nossa família, nós partilhamos desse pão que nós recebemos, né? E não precisa realmente ser num momento formal, com dia e com hora marcada, mas, por exemplo, quando vai colocar os filhos para dormir, orar por eles, né? Quando os filhos vão sair de casa, vão para a escola, orar com eles, compartilhar de momentos do dia a dia que nos ensinam uma lição. Eu já aprendi lições, Deus já falou comigo cuidando das flores, e a pastora Adria sabe muito bem isso. O Senhor já falou comigo, foi até tema de uma ministração que eu trouxe aqui, sermos sensíveis à voz do Espírito Santo e ver que em momentos do nosso dia, em momentos da nossa vida, o Senhor fala conosco, e em momentos em família nós compartilhamos aqui, o Senhor tem falado, amém?
Queridos, eu queria ler com vocês Deuteronômio 11, que o Gi citou, versículo 18 e 19. Você pode ler para mim, amor? Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. E ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Interessante, né? Esses versículos eles falam justamente disso, que é em todo tempo, que é em todos os momentos, é andando, é sentados à mesa, é levantando ou indo dormir. É o momento que nós temos que inculcar nos nossos filhos, nos nossos irmãos, nos nossos pais, a palavra do Senhor, aquilo que Ele tem nos dado, aquilo que Ele tem feito chegar ao nosso coração. E eu queria fazer uma pergunta para a pastora Adria a respeito da importância do devocional com os filhos. Como os filhos eles são edificados ao ver os pais orando, ao ver os pais compartilhando da palavra. Qual a importância disso, pastora? Bom, tem toda a importância, né, porque eu vejo que, assim como nós falamos lá na nossa live, da nossa casa sai tudo para o mundo, é da nossa casa. Né? E eu creio que nós, como pais, nós temos que gerar isso nos nossos filhos. O Giovanni falou sobre o altar de sacrifício. E faz muito tempo, sabe, que eu determinei isso na minha vida. Não que eu fosse uma pessoa que dormisse, que gostasse de dormir até tarde, mas eu determinei, né, ter uma rotina e sim, eu tenho um horário marcado com Deus. Então, eu faço naquele momento. Eu levanto. Por que antes dos meus filhos? Por que antes deles? Porque eu sou responsável por trazer esse ambiente. Esse ambiente de glória, esse ambiente de Deus, esse ambiente do Espírito Santo, primeiramente. Por quê? Porque eu quero que os meus filhos, quando acordarem, se eu já não estiver lendo e orando, lendo a Bíblia, eu já tenha feito isso. Ou já esteja fazendo, algo assim. E por que é um sacrifício? Porque, às vezes, você precisa, necessariamente, é algo que eu determinei na minha vida. Eu acredito que cada um tem o seu horário. Pode ser que tem pessoas que fazem outro horário, mas é o meu jeito. Eu por causa dos meus filhos, principalmente. Porque quando nós somos só o casal, é muito mais fácil você... eu vou orar... hoje não deu para orar de manhã, eu vou orar à tarde. Você não tem aquela rotina de ter crianças, de ter escola e tudo mais. Mas eu determinei na minha vida, por causa dos meus filhos, trazer esse ambiente de glória, esse ambiente de busca ao Senhor. Então, a Chloe normalmente levanta um pouco depois de mim e logo ela vai e pega a Bíblia dela também. Assim, o Pedro não é tão assim, ele... tem que estar aprendendo. Amém, está aprendendo, né, my love? Ele está aprendendo. Mas aí, como responsável pela vida dele também, hoje, principalmente no tempo da quarentena, eu determinei, porque eles estão estudando online, e sempre ele gosta de ver alguns vídeos. Eu falei assim, então tá bom, hoje você pode ver vídeo depois que terminar as suas lições e depois que você ler um capítulo da Bíblia. Aí você vai poder assistir um episódio ou um vídeo no YouTube que a gente deixou, mediante aquilo que a gente conhece. Mas, enfim, eu não gosto muito, mas a gente entra no meio termo e a gente deixa ele assistir. Então, assim, por quê? Porque quando a família vem para a igreja... aqui já é encontrado um ambiente de glória. Verdade. Já foi preparado aqui o
culto, já foi preparado aqui o louvor já está ensaiando, está orando aqui, está trazendo, eles estão trazendo um ambiente de glória para este lugar. A criança já chega aqui, já está tudo preparado. Lá em casa, não. Lá em casa, nós temos que criar. Nós temos que criar esse ambiente de glória. E por mais que seja um sacrifício, nós temos que entender que sacrifício é altar. E nós, como pais e mães, principalmente mães, principalmente nós, porque quando hoje o Du está em casa, ele tem já a sua rotina, eu já tinha a minha, mas as crianças também tinham a rotina delas, mas o ambiente de glória, o ambiente de devocional, o ambiente de trazer, eu sempre vejo, estou olhando para lá porque eles estão ali, eu sempre procuro, sempre que eu vou ensinar alguma coisa, inculcar na cabeça deles uma palavra. Eu nunca deixo a oportunidade de falar, principalmente, né, para o Pedro, ensinar da palavra. Tudo, eu lembro de alguma coisa, Deus me dá inspiração, me dá graça, porque para a Chloe é só ensinar, mas para o Pedro tem que admoestar. É um pouquinho mais difícil, mas eu farei, eu sei que eu incentivo você, mãe, principalmente você, mãe, eu sei que você, pai, também tem uma parte muito importante, mas nós, mães, temos um papel muito importante de trazer esse ambiente de glória, esse ambiente da presença do Espírito Santo, porque o que o seu filho vê quando ele acorda? Você falou, menina, essa é a hora de acordar? Eu falei assim, meu filho, você já leu a sua Bíblia? A Chloe nem preciso mais falar, faz um bom tempo que ela mesma sozinha acorda e já vai. Às vezes eu estou ali ainda, ali naquele ambiente, e ela chega, nem fala nada, já pega a Bíblia dela, só fala bom dia, e vai pegar a Bíblia dela e começa a ler. E aí ela fala do que ela leu para mim. Então, todas as coisas, né, nós temos que trazer, nós temos que preparar, porque é muito fácil trazer a família para a igreja. E hoje nós estamos tendo que, obrigatoriamente, fazer um ambiente de glória dentro da nossa casa. Eu entendo que muitos estão aprendendo, queridos. Eu sei que esse é um momento de aprendizado muito grande. E nada melhor do que aprender a trazer um ambiente de glória. Aquele que você vê aqui no culto. Aquele que, quando você chega aqui, já está tudo preparado. Mas lá na sua casa, você seja responsável por trazer esse ambiente de glória para a sua casa, para a sua vida, para a vida dos seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Então, eu digo-te, não é só importante, é primordial. É primordial esse devocional, esse incentivar os seus filhos a inculcar, não importa. Lá em casa eu falo assim, eu falo de novo, e mais quantas vezes forem necessárias, porque é a minha parte fazer isso. A deles, depois eles me chamam de chata, viu? Às vezes chama, principalmente o Pedro. Mas eu falo, não importa, eu sou chata mesmo. E lá na frente, você vai me agradecer por ser um grande homem de Deus e uma grande mulher de Deus. Amém, é verdade. Amém. Interessante que os pais, né, a gente vê, acordam mais cedo para prover coisas físicas aos seus filhos, para passar o uniforme, para fazer o café, mas talvez nós não nos atentemos que temos que prover esse ambiente, prover essa presença do Senhor, a primeira coisa, que é tão mais importante do que todas as outras coisas, né, pastora? É verdade, meus queridos, e como nós... Foi de propósito que eu trouxe pastorado e pastorada, porque eu tinha certeza que eles falariam o quanto é importante, né, uma criança estar ali sujeita à palavra desde pequena, porque com certeza vai chegar o momento em que ela vai precisar ter isso no seu coração. A hora que ela tomar uma decisão por Cristo, a hora que ela precisar caminhar com as próprias pernas, ela vai precisar ter aprendido tudo isso na sua infância. E lá em casa, eu desde já, eu tenho uma certeza no meu coração, a gente não precisa esperar ter filhos para orar por eles, para pensar neles, para já aprender a viver de acordo com o que vai ensinar a eles os melhores caminhos. Eu também, desde que eu cheguei na família da Di, eu até era meio chato, porque o pessoal estava tudo na sala, na frente da televisão, tinha um costume lá na casa dela, né, de fazer isso.
E eu, na hora da novela, na hora do almoço, eu não ficava. Eu não conseguia ficar. E às vezes até era taxado de antissocial, né? E algumas coisas mais. Mas graças a Deus que ela aprendeu como exemplo, mas acima de tudo, ela aprendeu com Deus, foi tocada por Deus, e hoje lá em casa a gente também. É só na mesa. E não tem televisão ligada, não tem nada ligado. O celular é um problema, porque às vezes ele insiste em vir para o nosso bolso na mesa e ele toca e a gente quer ver, mas contra isso também, para que na mesa seja um momento nosso, de nós conversarmos, de nós estarmos juntos, orarmos a Deus, não só pelo alimento, mas pelo aquilo que Deus põe no nosso coração ali naquele momento, né? E nós vamos falar por último agora a respeito dos desafios de fazer isso na nossa casa. E como vencer esses desafios, né? Porque com certeza, o maior desafio que eu estava aqui agora pensando e Deus colocou no meu coração é o próprio inimigo. Sabe por quê, queridos? Porque naquele momento onde a família se reúne em nome do Senhor Jesus, ali ocorrem milagres no nosso coração. Amém. Curas. Ali as pessoas da família, elas recebem de Deus o que elas precisam para perdoar, às vezes algo que elas não conseguem, não querem e lutam contra, mas ali Deus convence cada um dos familiares do quanto é necessário perdoar, deixar para trás tantas coisas, curar feridas, mágoas, que todos nós, se nós não formos curados por Deus, muitas vezes nós carregamos conosco. Imagine só se é possível uma família fazer um devocional estando brigado. Não é. E é por isso que o inimigo luta tanto contra. Ele vai arrumar muitos empecilhos para você usar essa palavra aqui para dizer assim, não, mas você não sabe o que passa aqui em casa, como é a nossa rotina, como que nós vivemos aqui, é difícil, é impossível, tem esse ou aquele detalhe, mas eu tenho certeza, queridos, que Deus vai capacitar a sua família através de uma decisão que você vai tomar hoje. E eu quero colocar um pezinho a mais nos ombros dos homens. Olha só, Josué, capítulo 24, versículo 15, diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Homem, sacerdote, cabeça do lar. Eu costumo dizer que Deus dá um presente para um homem, uma esposa, uma família, filhos, e cabe a nós tomarmos essa decisão. Dizemos assim, não, aqui na minha casa não. Aqui na minha casa nós vamos servir a Deus. Eu não estou falando isso para você impor, que todo mundo vai sentar aqui, vai ser do meu jeito. Não, pelo contrário. É liderança servil, é sacerdócio, é com amor, mas o homem tem que tomar a frente. O homem tem que pegar a Bíblia e falar, pessoal, vamos reunir aqui, vamos conversar a respeito da palavra. Mas nós vamos orar, nós vamos ler a Bíblia, nós vamos ministrar cura um sobre o outro, nós vamos ministrar perdão um para o outro. Aqui nós vamos aprender mais a respeito do que é mais importante na nossa vida, mais do que qualquer outro compromisso ou outra coisa que nós possamos fazer. Eu tenho certeza disso, querido. Quantas vezes nós juntos, Deus ministra tanto no nosso coração. E isso nós vamos levar. Às vezes a gente briga, a gente está discutindo, e enquanto a gente está buscando a Deus, Deus quebranta nosso coração. Ele dá um outro ângulo daquela mesma discussão, a gente fala, peraí, eu estou errado, eu preciso mudar isso na minha vida, eu preciso olhar isso de forma diferente. E essa semana a gente tem aprendido tanto, né, como imagino, que todas as famílias que estão em quarentena têm aprendido bastante, né? Tendo que aprender a lidar um com o outro, e eu cheguei à conclusão, às vezes tentando tanto mudar, de que eu é que tenho que mudar. Eu sou a única pessoa que eu posso mudar, mas ninguém. E isso só Deus me convencendo ainda, porque com certeza a gente vai lutar muito. Mas eu queria, primeiro, que os pastores falassem as últimas palavras a respeito dos desafios e como vencer, e um recado final para o povo. E depois nós vamos orar por essas famílias aí que estão representando a nossa igreja. Desafios e como vencer os desafios. Para conseguir fazer o devocional. Para fazer o devocional, o culto.
A falta de tempo e tudo mais. Né, hoje, falta de tempo não tem, né? Hoje nós não temos. Temos desculpas. Hoje nós estamos entendendo que nada era falta de tempo, era realmente uma falta de prioridade, uma falta de zelo. Eu não digo que da parte de alguns, a começar por mim, porque nós sempre temos que melhorar. Então, aproveitar, porque às vezes me passa na cabeça eu orando, né, com Deus, e vem um sentimento assim de que tantas pessoas estão vendo a quarentena passar sentado no sofá assistindo televisão. E, infelizmente, esse é um cenário que realmente muitas casas estão vivendo. O desafio, então, é levantar do sofá, levantar da sua cama. Às vezes, eu falo por mim, às vezes eu não dormi bem à noite, não dormi tarde, mas não importa. Não importa o meu tempo. Importa a prioridade que eu tenho dado para a minha casa. Porque se eu não der prioridade para a minha casa, ninguém mais vai dar. E é um desejo do Senhor ver a minha casa e a sua casa engrandecendo a Ele, vendo os nossos filhos tendo como prioridade agradar ao Senhor. Essa questão, né, de você pode, né, até ir para o seu devocional e levar um café. Não é que você não pode comer, né, Giovanni? Mas que isso seja a primeira coisa que nosso coração anseie e deseje. Os desafios com os filhos são tremendos. São muitos desafios. Mas eu acredito que, quando eles entenderem a dar prioridade para Deus, eles vão saber distinguir o que é importante, o que é prioridade. E é como eu disse, não tem que ter urgência. Urgência é algo... um infarto, né, Di? Uhum. Então, vamos colocar nas nossas casas. Lá em casa, nós lidamos com diversas personalidades. Aliás, 2 evidenciam lá em casa, né? Mas é assim, umas mais difíceis, outras mais fáceis. Mas eu entendo que é um desafio lidar, como o Du falou, é um desafio lidar com as diferenças, né? Diferenças personalidades. Mas nós precisamos buscar em Deus, porque tudo é em Deus, queridos. Tudo é. Olha, às vezes você acorda bem. Eu estava falando para alguém, acho que não sei se foi hoje. Às vezes você acorda bem, você está disposta, mas chega uma hora à tarde que você, meu Deus, de onde veio esse sentimento? O que nós fazemos? Nós vamos murmurar? Eu vou falar lá com o Du, vou lá resmungar com o Du. Às vezes acontece, né, my love? Mas você me perdoa. Às vezes eu vou falar mais brava com as crianças. Às vezes acontece também. Mas eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ir lá, pôr os meu joelho no chão e orar. E falar, Deus, me tira isso, Senhor, eu nasci para ser feliz, eu nasci para ter um contentamento. O que muitas pessoas não estão tendo hoje é um contentamento. Porque eu dou glórias a Deus que lá em casa tem garagem, tem fundo, eu posso andar todo o tempo ali. Mas eu oro por aqueles que estão dentro de um apartamento, por exemplo, que você sai da sala, já está na cozinha, e aí tem 5 pessoas lá, e você... É pior ainda. Mas eu sei que, em nome do Senhor Jesus, é um desafio para todos nós. É um desafio para você ensinar o seu filho, mas é necessário. As professoras, elas ensinam português, geografia, todas as outras matérias. Mas em questão de trazer esse ambiente, trazer a palavra do Senhor, é um desafio meu e é um desafio nosso. Vocês como casais e nós como pais. Ensinar os nossos filhos. E logo digo, não é fácil. Nós não estamos colocando uma receita fácil aqui. Nós estamos lidando com diferentes personalidades, diferentes idades. E, às vezes, o marido, infelizmente, não ajuda. Mas, mulher, eu falo como mulher agora. Sabe, coloque os seus olhos em Deus. Coloque o seu coração em Deus. Porque você vai dar conta de tudo isso. E depois você vai... E outra, a mãe de John Wesley, né? Ela tinha um monte de filhos, nem sei quantos. Eu já ouvi falar. Mas ela
ela criou grandes homens e grandes mulheres. E era uma mulher simples. E ela nem é citada, nem sei o nome dela. Suzanne Wesley. Ela nem é citada. Talvez ele nem fosse citada em questão nenhuma. Hoje eu sou realmente pastora da igreja, para a glória de Deus, é um prazer para mim. Mas que os meus filhos sejam citados. Que os meus filhos sejam citados na posteridade. Mas depende de mim. Depende do que nós fazemos hoje como pais e mães. É um desafio todos os dias. Mas eu falo, Senhor, me ajuda, esteja comigo. Porque a mãe de John Wesley, ela colocava, não sei se vocês já leram isso, mas ela colocava um avental no... Não tinha lugar, porque era tanta criança, acho que ela não tinha lugar para orar. Não tinha lugar para orar. E ela falava, vocês podem fazer a bagunça que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, mas a hora que eu colocar o meu avental na minha cabeça, é porque ela ia orar. E aí todo mundo ficava quietinho. Então, somos nós que temos que imputar isso nos nossos filhos. Somos nós os responsáveis pela vida dos nossos... nós, infelizmente, nós queremos achar argumentos e responsáveis. Quando que é para nós trazermos a responsabilidade para nós mesmas. E com os nossos filhos, você vai ser mãe, logo, logo disso, você vai saber disso. Vocês vão ser pais. Você vai fazer de tudo. Você vai fazer de tudo. Já não importa mais aquilo que você sente. Hoje eu estou com preguiça. Não, você esquece isso. Você olha para frente, você olha para Deus. Você olha para o futuro que Deus já desenhou para o seu filho, mas está a responsabilidade nas suas mãos. Amém? E que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame sobre a sua vida graça, sabedoria, mãe, esposa, para que você traga um ambiente de glória para dentro da sua casa, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Muito bem. O que eu vejo é como começar a gerar na sua casa um ambiente espiritual, fazer uma devocional, um culto doméstico. O que eu penso é o seguinte, Gigi, a gente tem que começar como a gente começa todas as coisas, pelo começo. Né? Parece ser ridículo falar isso, mas é a grande realidade. Ter o entendimento de que ninguém nasce grande. Ninguém nasce grande. Às vezes nós queremos iniciar algo, às vezes de uma forma pesada demais. De uma forma difícil de se começar. Às vezes a gente quer começar algo de uma forma grande demais. A gente tem que começar pequeno e ir crescendo ao longo do tempo. Né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes você pensa assim, eu ouvi essa palavra agora, aqui na minha casa vai ter culto doméstico todo dia, vai ter devocional todo dia. Eu vi aqui a Adra falando, eu vou acordar mais cedo todo dia, vou orar para as crianças, vou pôr as crianças para orar todo dia, vou pôr o marido para orar todo dia. Às vezes vem na nossa mente, querer começar, comece pelo começo, comece pequeno, como todas as coisas são. Coloque uns objetivos, que são objetivos que você consiga dominar. Por exemplo, olha, eu não vou virar um dia sem ler a Bíblia. Por exemplo, não precisa, eu já vi tanta gente começar algo, principalmente leitura de Bíblia, e parar porque, eu vou ler todo dia 3 capítulos da Bíblia. Que bom, se você ler 3 capítulos da Bíblia todo dia, em um ano e pouco, aí você lê a Bíblia toda. Que bom, é ótimo, é excelente. Mas nem todo mundo que vai começar a ler a Bíblia consegue fazer isso. Então coloque, eu vou ler a Bíblia todos os dias, nem que seja um versículo. 2 versículos, meio capítulo, mas eu vou ler todos os dias. Comece pequeno. E aí você vai exercitando e você vai crescendo. Dentro da sua casa, talvez você não consiga hoje reunir a família toda para ministrar uma palavra, para dar as mãos e orar ali num culto doméstico formal. Mas coloque o objetivo de que, olha, a partir de hoje, nessa casa aqui, nós vamos comer aqui na mesa. Todo mundo. Vamos comer na mesa. E antes de comer, começar a jogar comida para o bucho, nós vamos orar. Ou seja, comece pequeno, comece como todas as coisas começam, do começo, comece pequeno, e vá acrescentando
à medida do tempo, um passo de cada vez, um passo de cada vez. Talvez você não consiga reunir toda a sua família numa mesa, agora, um escape, o outro não quer e tudo mais, mas sente você na mesa, prepare, sente, daqui a pouco você vai ver que o quê? Né? Que aquilo vai entrando dentro do coração dos outros e vai tendo um mover espiritual dentro da sua casa. Então, se eu posso dar um conselho, como eu estou dando um conselho, coloque objetivos, comece pequeno, mas seja sempre constante. Amém. Uma palavra que eu amo de paixão é a palavra constância. Seja constante. Colocou um objetivo, permaneça firme naquele objetivo. Não desista, custe o que custar. Vá firme diante daquilo e você vai ver que quando você vai permanecendo ao longo do tempo, isso vai te enchendo de fé. É como exercício físico. Você começa com aquela dificuldade, daqui a pouco os seus músculos eles começam a se fortalecer e daqui a pouco você vai querer etapas novas e você vai crescer e você vai adiante. Então, esse é o meu conselho. Coloque objetivos, comece do começo, comece pequeno e vá sempre avançando com o objetivo em Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Prazer estar aqui compartilhando de um pouco da nossa casa. A nossa casa não é perfeita. A chapa esquenta lá, o pau come de vez em quando. Né? E como toda casa, e a gente tem que pedir perdão um para o outro, pedir perdão para Deus, buscar conselho também, como você. Não existe nada diferente. Né? Mas o que nós queremos acrescentar na sua vida é algo que nós aprendemos. O que é? Né? De estar constante diante de Deus, mesmo às vezes sentindo cansaço, mesmo às vezes não querendo estar constante, permanecer firme. E Deus tem permitido. Né? A Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Né? Então, lá em casa hoje, até aqui o Senhor nos ajudou. Amanhã, cremos que o Senhor nos ajudará, mas hoje nós agradecemos pelo dia de hoje. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Nós vamos orar, deixa eu só fazer uma propaganda aí. Tá? Amanhã nós temos a nossa live às 8h da noite e nós teremos o pastor Dai, né, lá de Itajubá, ele vai estar com a gente. Nós vamos fazer aí um intercâmbio pela internet das igrejas, então a gente vai estar batendo um papo aí também, vendo como estão as coisas lá em Minas, né, vendo como a igreja tem sido conduzida. Então vai ser um papo muito legal, bacana, vai acrescentar muito na sua vida. Então esteja conosco também amanhã às 8h. Amém? Que Deus te abençoe. Amém. E nós temos um desafio para fazer a vocês que estão aí em casa, o pessoal da igreja aqui e também aqueles que nos acompanham, mas não frequentam a nossa igreja, mas nós temos um desafio para lançar hoje e nós queremos colocar aí no seu coração o desejo de dar esses pequenos passos, de dar esses pequenos começos na sua vida, na sua família. E nós estamos lançando hoje a hashtag Um altar em cada lar. Então, cada atitude que vocês tiverem aí de altar na sua casa, seja um momento que você vai orar pelos seus filhos, seja um momento da sua família sentada à mesa, um momento que vocês vão compartilhar da palavra, que você tire uma foto. Hoje as redes sociais são a nossa comunicação, são o meio que o Senhor proporcionou para que nós estivéssemos juntos, nos alegrando, vendo a palavra frutificar. Por isso eu quero te encorajar a tirar uma foto bem bonita da sua família nesse momento de altar, que vocês vão estabelecer ali um altar para o Senhor e vão postar nas redes sociais com a hashtag Um altar em cada lar. E no culto do dia 21/5, o culto de casais de maio, nós vamos passar um vídeo com todas as fotos que nós recebermos, para nós vermos que a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz e ela nos move. E quando ela nos move, nós fazemos algo que agrada ao Senhor. E eu tenho certeza que essas pequenas atitudes mudarão o clima, a atmosfera da sua casa, mudarão a sua família e transformarão para melhor as pessoas da sua casa. Por isso, em nome do Senhor Jesus, como disse os nossos pastores, que vocês sejam abençoados, encorajados, cheios de graça para estabelecer altares dentro dos lares, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês devem ter visto aí nas filmagens que aqui, nesse quadro mural, estão 150 fotos das famílias dessa igreja.
nós pegamos as fotos que vocês mesmos entregaram para a pastora Sandra, para colocar aqui, representando a nossa igreja como um todo. E não sei se foi Deus que direcionou ou não, mas aqui na hora que nós estávamos colando, a Di resolveu fazer em formato de coração, para que, em nome do Senhor Jesus, o amor de Deus esteja invadindo a sua casa. E hoje, queridos, nós temos aqui tantas famílias, eu não sei se a foto da sua família está aqui ou não, mas não tem problema, porque aqui estão representadas todas as famílias dessa igreja. Profeticamente, elas estão aqui hoje no altar de Deus. Estão aqui hoje sendo colocadas diante do Deus Todo-Poderoso, que pode estar aí visitando agora, aonde você estiver, aí na sua sala, no seu quarto, não importa, porque Deus pode estar aí e Ele vai, em nome do Senhor Jesus, invadir a sua casa. E eu quero, durante esse louvor, que você desde já faça como Josué, tome essa decisão no seu coração, resolva hoje fazer da sua casa um altar para o Senhor, um lugar onde você vai oferecer a Ele sacrifícios, a começar por você mesmo, a começar pela sua família, porque eu tenho certeza que isso agrada o coração de Deus, isso transforma as nossas vidas. Foi para isso que Deus formou as nossas casas, os nossos casamentos, para que nós ofereçamos a Ele tudo o que é digno dele receber. Então que você, durante esse louvor mesmo, se junte aí, pegue na mão do seu marido, da sua esposa, dos filhos, se junte, fiquem juntinhos, já desde esse momento, estabelecendo um altar de adoração ao Senhor, dizendo para Deus que vocês estão juntos, porque Ele uniu, e é Ele que nunca vai deixar separar. Não há crise que possa separar algo que Deus uniu. Por isso, em nome do Senhor Jesus, comece a adorá-lo, comece a louvá-lo, engrandeçam o nome dele, diga palavras de amor, de adoração ao nosso Deus. Coloque a sua família na presença de Deus. Diga a Deus, obrigado por essa família maravilhosa que o Senhor me deu. Obrigado por esse casamento, por essa casa. Obrigado por cuidar de nós durante essa tempestade, essa crise. Obrigado porque o Senhor continua sendo Deus. Obrigado porque o Senhor nunca muda. Pai, eu coloco a minha família diante do Senhor. Aqui estamos, no teu altar, sendo o altar, sendo o sacrifício. Pode vir, Senhor, visita-nos, no nome do Senhor Jesus. Para te servir com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Declare comigo, quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Declare mais uma vez junto conosco, amém? Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento,
quero dedicar o meu lar a ti. Vamos declarar: eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos orar estendendo as mãos para essas fotos. Vamos ficar de pé aqui um instante. Profeticamente, todas as famílias dessa igreja estão representadas, estão aqui nesse altar. E receberão essa noite o poder de Deus. Receberão uma unção, receberão poder e capacitação. E nada vai abalar, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós cremos no Senhor. E hoje nós estamos aqui nesse altar, representando os pastores dessa igreja, que amam tanto essas famílias, que oram tanto por cada uma dessas famílias, por esses lares, por esses casamentos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos agora que o Teu Espírito Santo esteja visitando cada lar, demarcando cada lar como um território Teu, um território santo, um altar do Senhor, aonde o Senhor vai habitar, aonde o Senhor estará sempre presente, aonde o Senhor vai inundar da Tua glória. Pai, em nome do Senhor Jesus, toca famílias agora que estão passando por lutas, que estão com o coração endurecido, que estão precisando tanto do Senhor para restabelecer o amor, para restabelecer a proximidade, a intimidade. Eu oro, Pai, para que em nome do Senhor Jesus, cada lar aqui, Pai, seja um lar abençoado, seja um lar cheio de paz, seja um lar cheio de alegria, seja um lar onde a Tua palavra é pregada, seja um lar onde seja luz, aonde estiver, Pai, que todos os vizinhos vejam o quanto essa família Te busca, o quanto essa família entrega tudo ao Senhor, o quanto essa família confia no Senhor. Nós oramos abençoando cada família aqui representada e todas as outras dessa igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Eu queria, antes de terminar, fazer referência aqui a uma coisa muito importante. Hoje é aniversário de casamento do pastor Braz. Fiquei sabendo agora aqui. Então, pastor Braz, podia o pastor Eduardo fazer uma oração rapidinho por eles, especial, em nome de Jesus, para que eles possam, nem sei quantos anos de casamento é, mas não devem ser poucos, né? 26, glórias a Deus. Está aí a foto deles, olha que benção. Ora por eles, pastor, para a gente... Senhor, nesta noite tão abençoada, nós oramos de uma forma especial por essa família sacerdotal, ó Pai, uma família tão querida, ó Pai, uma família tão especial, tão importante para nós, ó Pai, para o Teu reino. Que o Senhor derrame sobre a vida deles da Sua graça, da Sua misericórdia, ó Pai, da Sua prosperidade. Nós os abençoamos no nome de Jesus, neste aniversário de união, de casamento. Esteja sobre a casa deles, ó Pai, inundando, invadindo o coração do pastor Braz, da pastora Clô, do Jotinha, ó Pai, que no nome do Senhor, ó Pai, seja simplesmente mais um marco na vida deles, ó Pai, de muitos que ainda virão, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe. Conta com a gente, meu querido. Se você precisar bater um papo com a gente por videoconferência, manda mensagem, chama a gente conversa. Se precisar, a gente faz a higiene que precisar e vamos lá na sua casa. A gente vai lá com coronavírus e tudo, se precisar. Não deixaremos de estar junto com vocês, porque todos somos igreja. Então, que Deus te abençoe. Queremos ver muitas fotos lá. Marca a igreja, para a igreja também ficar sabendo, compartilhar, para a gente poder salvar as fotos. Então põe lá, @Cristo Salva Campinas. E eu tenho certeza que vai ser um grande mover do poder de Deus aí na vida de todas as famílias dessa igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma glória a Jesus. 1,
2, 3. Glória a Jesus. Amém. Será abençoada sua descendência, frutificará a sua essência, como um bom perfume, seus filhos virão e completarão todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença, como um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença, como um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria.
casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos